Nesse vídeo, nós vamos fazer uma aula de Vinyasa Yoga. Eu sou a Rafa e eu vou guiar vocês nessa prática hoje. Vamos começar com a postura da montanha, os pés afastados, aí na distância do quadril, as palmas das mãos para frente. Leve seus ombros para trás e para baixo e alinhe sua coluna. Encaixe seu quadril e juntos vamos trazer algumas respirações profundas. De olhos abertos ou fechados. Inspire fundo. E exale completamente. Inspire fundo. E exale. Inspire. Exale. Sente o contato dos seus pés no chão. Inspire. Eleve as suas mãos lá para o alto. Une a palma das mãos lá no alto e na exalação soltou as mãos novamente ao longo do tronco. Inspire. Leve as mãos pela frente do corpo, lá para o alto. E exale. Solte as mãos pela lateral do corpo. Com as palmas das mãos para cima, inspire pela lateral. Una palmas das mãos lá no céu e exala, soltou as mãos ao longo do tronco. De novo, pela frente, inspire as palmas das mãos para o alto. Exale, soltou o dorso das mãos de volta, do lado do corpo. Mais uma vez, inspire pela lateral, subiu os braços. Exala, soltou os braços pela lateral. Pela frente, inspira, sobe. E exala, solta os braços. Novamente lá para a postura da montanha. Inspire pela lateral. E exala, soltou as mãos suave. E pela frente mais uma vez. Inspira, subiu as mãos para cima, sente o movimento dos ombros, as escápulas. Exala, devagar, soltou as mãos ao lado do corpo. Encontre a montanha, observe a respiração, de novo, a estabilidade do corpo, o relaxamento dos ombros, da face e o alinhamento da sua coluna. Atenção na sua respiração, na sua exalação. Firme seus pés no chão, abra eles na distância do seu tapetinho, um pouco a mais do seu quadril. Vamos encontrar uma guirlanda. Na inspiração, suba seus braços para cima e para o alto. E na exalação, afunda o quadril em direção ao chão, Malasana. Encaixe seus cotovelos por dentro do joelho, se for possível. Se quiser deixar o quadril mais alto, pode deixar. Se conseguir, afunda o quadril para o chão, calcanhares para o chão. Respira fundo. Alonga a coluna, desde lá do cóccix até o topo da cabeça. Respira. Numa inspiração, leva o braço direito por fora do joelho direito e abre o braço esquerdo lá pro alto. Isso. Voltou, trocou de lado. Mão esquerda, inspira, abre o braço direito para a lateral direita. Mais uma vez cada lado. Exala, inspira, braço esquerdo para cima. Voltou, braço esquerdo por fora do joelho esquerdo. Inspira, braço direito para cima e para o alto. Voltou os braços para o chão, caminhando lá para uma prancha alta. Leve suas mãos para frente do tapetinho, chaturanga. Traga um pé do lado do outro. Ativa o abdômen, ativa os glúteos, as coxas, as panturrilhas. Olhe em direção às suas mãos. Na sua próxima inspiração, eleve a perna direita para cima e para o alto. Aí na postura da prancha. Respira.
Exala, pousa o dorso do pé lá atrás no chão, pousa o joelho direito no chão, joelho esquerdo no chão, balasana. Postura da criança. Uma respiração profunda aqui. Exala, relaxa o seu quadril, afunda a sua testa e na próxima inspiração, novamente lá para o Chaturanga. Tirou os joelhos do chão, ativa o seu abdômen, ativa as suas pernas e na próxima inspiração, perna esquerda para cima e para o alto. Olha em direção às mãos, respira fundo. Exala, dorso do pé esquerdo no chão, joelho esquerdo no chão, direito no chão, balasana, postura da criança. Respira. Atenção na respiração. E numa próxima inspiração, queixo no peito, vem arredondando a coluna, traz o corpo para 4 apoios, exala, olha à frente, senta novamente lá na postura da criança. Vai nessa fluidez da coluna, inspira, vem, exala, o quadril volta em direção aos pés, olhar à frente. Inspira, um gatinho assustado. E exala, voltou. Algumas vezes na sua respiração, sentindo o movimento, sentindo as sensações de ondulação da sua coluna. Na próxima exalação, virou os pés, cachorro olhando para baixo. Olhar em direção aos pés. Ajusta o seu cachorro, ajusta a distância confortável para o seu cachorro. Quadril para o alto, firma as mãos no chão. Olha em direção aos seus pés. Adho Mukha Svanasana. Respira. Respira gentil, profundo, exalando. Olhou em direção às mãos e dê alguns passos para frente até chegar com seus pés na frente do tapetinho. Passo por passo, sem pressa. Chegando lá na frente, estenda seus joelhos, inspira, olha à frente, alonga sua coluna, leva as mãos na canela, nos joelhos. Exala, solta sua cabeça em direção às pernas. Inspira, olha à frente, Ardha Uttanasana. Exala, Uttanasana. Solta a cabeça em direção às pernas. De novo, inspira, olha à frente, alonga, abre o peito, exala, solta, derrete a cabeça. Mais uma, inspira. Uniu as mãos lá no alto, olha para os polegares. Exala, soltou as mãos do lado do tronco. Novamente, postura da montanha. Encontre uma base mais fechada, os pés mais unidos. Relaxe seus ombros. Observe a sua respiração. Exalando. Numa inspiração, uniu as mãos lá no alto. Exalou, dobre seus joelhos, dobre seus cotovelos, afunda o corpo lá em direção às coxas. Solta a barriga em direção às coxas. Inspira, arredonda a coluna para voltar a ficar em pé. Unir as mãos lá no alto, olha para suas mãos, para os seus polegares, exala, derrete. Afunda as escápulas, solta a barriga em direção às coxas. Inspira, estica os joelhos, arredonda a coluna, as mãos para o alto. De novo, exala, soltou a barriga em direção às coxas, joelhos dobrados. Estende os joelhos, olha à frente, inspira, alonga a coluna. E na exalação, as mãos para o chão, caminhou, perna esquerda lá para trás, perna direita, Chaturanga. E aí, levou os joelhos no chão. Solta o topo dos pés no chão, solta a barriga para o chão. Numa inspiração, Bhujangasana. Deixa as mãos ao longo dos quadris, cotovelos dobrados. Inspira, abre o peito. Leve os ombros para trás e para baixo, contrai a posterior, coxa, glúteo, respira fundo. E na exalação, solta o peito em direção ao chão. Pontinha dos pés atrás no chão, tirou os joelhos do chão, tira o quadril do chão, ativa o glúteo, ativa o abdômen, prancha alta, exala, cachorro, olhando para baixo, quadril para cima e para o alto. Olhar em direção ao umbigo ou em direção aos pés.
As mãos empurram o quadril para cima. Respira fundo, respira longo, respira devagar. Respiração profunda. Olha em direção às mãos, pé direito à frente, pé esquerdo à frente. Inspira, abre o peito, alonga o corpo, exala, solta a cabeça em direção às pernas. Com a coluna reta, alinhada, inspira, une as mãos lá no alto, olha lá para os polegares. E na exalação, soltou as mãos ao longo do corpo. Postura da montanha, inspira, une as mãos lá no alto, olha para os polegares, exala, solta as mãos em direção ao chão, cabeça em direção às pernas, Uttanasana. Inspira, arda, Uttanasana, alonga a coluna, olha à frente, exala, pé esquerdo lá atrás, joelho esquerdo lá atrás, dorso do pé esquerdo lá atrás. Ardha Chandra, lunge. Leve o pé esquerdo lá atrás no chão, o dorso do pé esquerdo. Inspira, tira o joelho do chão. E exala, traz ele de volta. E aí, de novo, inspira, tira o joelho esquerdo do chão, contrai coxa, exala, joelho de volta pro chão. De novo, inspirou, tirou o joelho do chão, firma essa base, se conseguir, subir os braços numa inspiração. Lá com o corpo ereto, coluna alinhada, na exalação, solta as mãos de volta em direção ao chão. Leva a pontinha do pé esquerdo no chão, tirou o joelho esquerdo do chão, postura da pirâmide. Pousa o calcanhar esquerdo no chão, se precisar, fecha a base. Inspira, olha à frente, estica a perna esquerda. Exala, solta o tronco em direção à perna esquerda. Se precisar, trazer uma microflexão do joelho esquerdo, pode trazer. Inspira, tenta sempre crescer a coluna à frente. Exala, solta o corpo em direção à perna esquerda. Inspira, solta. Tenta manter ambos os joelhos estendidos, esticados. E aí, devagar, vai encontrando a flexão do joelho esquerdo. Pousa o calcanhar direito lá atrás, inspira, subir os braços para cima e para o alto. Guerreiro 1. Virabhadrasana 1. Na exalação, estende o joelho esquerdo, abre os braços. Inspira, as mãos voltam lá para o alto. Exala, abre os braços, estende o joelho esquerdo. Inspira, volta, guerreiro 1. Exala, estica os joelhos, estica os cotovelos, os braços. Inspira, voltou. Voltou com as mãos para o chão. E aí, trazendo a mão esquerda na diagonal do pé esquerdo, a mão direita na diagonal do pé esquerdo. Tirou o pé direito do chão. Inspira, equilibrando na perna esquerda, tira a mão direita do chão, eleva ela lá para cima, Ardha Chandrasana. Traz uma flexão do pé direito. Se possível, olhar lá para a mão direita. E aí, então, se for acessível, dobre o seu joelho direito e leve a mão direita lá no dorso do pé direito. Uma respiração completa aqui. E devagar, com controle, soltou o pé lá atrás, solta a mão direita de volta na diagonal do tapetinho do seu pé esquerdo. Inspira, olha à frente, alonga, exala, solta o corpo em direção a essa perna estendida. Inspira, alonga, abre, a perna direita voando lá pro alto, um standing split. Exala, solta a cabeça em direção ao joelho esquerdo, devagarinho, dobrou o joelho esquerdo, pousou o pé direito lá atrás, pousa o joelho direito no chão, dorso do pé direito no chão, mão direita pro chão. Um lagarto torcido, leva a mão esquerda no seu joelho esquerdo. E na exalação, olha em direção ao seu pé direito. Inspira, olha em direção à sua mão direita. Exala, olha em direção ao seu pé direito. Inspira, olha em direção à sua mão direita, faz esse giro do quadril. Exala, olha em direção ao seu pé direito. Inspira, volta, leva a mão esquerda de volta no chão, tirou o joelho direito do chão, cachorro olhando para baixo. Pé esquerdo lá para trás, olha em direção aos pés, em direção ao umbigo. Inspira fundo, exala. Sente como é que tá o cachorro olhando para baixo agora. Observa a sua respiração. O olhar em direção às mãos.
E aí leva o pé esquerdo à frente, o pé direito à frente, inspira, olha à frente, alonga a coluna, exala, Uttanasana. Mas vamos fazer um pendurado aqui. Dobre seus joelhos, abrace seus cotovelos opostos, deixa sua barriga encostar na sua coxa. Uma flexão à frente bem molinha, deixa o corpo balançar. Se precisar, ajusta a flexão do joelho, pode dobrar mais, estender mais, para ficar tudo bem confortável. A coluna bem solta. Exalando, soltou as mãos para o chão. Numa inspiração, inspira, olha à frente, alonga a coluna, exala, Uttanasana, soltou o corpo lá à frente. Inspira com a coluna alinhada, une as mãos lá no alto, olha em direção aos polegares. Na exalação, soltou a cabeça em direção às pernas. Inspira, olha à frente, abre o peito, alonga. Exala, pé esquerdo lá atrás, joelho esquerdo lá atrás, dorso do pé esquerdo lá atrás. O Chandra Lunge. Inspira, tirou o joelho esquerdo do chão. Exala, pousa ele de volta. Inspira, subiu. Exala, pousou. Mais uma. Inspira, subiu. Exala, pousou. Inspira, segura lá no Chandra Lunge, firma sua base e, se possível, numa inspiração, subiu suas mãos para cima e para o alto. Respira fundo. O olhar à frente, coluna alinhada, topo da cabeça em direção ao céu. Devagar, na sua exalação, soltou as mãos em direção ao chão, lembrando que pode sempre permanecer na postura anterior. Tirou o seu joelho esquerdo do chão, lateraliza o tornozelo esquerdo, o calcanhar esquerdo, uma pirâmide, solta o corpo em direção à perna direita estendida, estende o joelho da frente, inspira, cresce sua coluna, cresce o seu corpo, exala, solta o seu tronco em direção à coxa esquerda. Inspira, exala. Dobrando o joelho da frente, se precisar, ajusta sua base, calcanhar esquerdo de lado, inspira, subiu as mãos para cima e para o alto, vira Bhadrasana 1, guerreiro 1. Olhar à frente, respira fundo. Sobe o topo da cabeça, afunda o quadril para o alto, esticou o joelho direito, olha em direção ao céu, abre os braços e volta. E de novo, abre os braços, olha em direção ao céu, inspira, voltou guerreiro 1, mais uma. Exala, abre o peito, olha em direção ao céu, inspira, voltou. Encontre novamente a sua postura do guerreiro, respira fundo. E na exalação, novamente, soltando as mãos lá em direção ao chão. Encontra a oblíqua da sua mão direita para o Ardha Chandra, a oblíqua da sua mão esquerda, tirou a perna esquerda do chão, inspira, alonga a coluna, olha à frente, exala, solta a cabeça em direção à perna direita. Inspira, tirou o braço esquerdo do chão, lateraliza o seu corpo, se der, olha para sua mão esquerda, pontinha do dedo direito no chão. Aqui pode usar um bloquinho se precisar, pode dobrar o joelho direito. Respira fundo, e aí se conseguir, dobra o joelho, tenta pegar a mão lá no pé, respira. Soltou a mão esquerda de volta para o chão. Inspira, olha à frente, alonga, exala, solta a cabeça em direção à perna direita, perna esquerda para cima e para o alto. Inspira, exala, solta o corpo em direção à perna que está no chão. Devagarinho, dobrou o joelho direito, pousa o pé esquerdo lá atrás, pousou o joelho esquerdo lá atrás, o dorso do pé esquerdo. A mão esquerda ficou no chão, lagarto torcido, mão direita em direção ao joelho direito. Exalando, olha em direção ao pé esquerdo. Inspira, volta, faz os ajustes necessários.
Exala, olha em direção ao pé esquerdo. Inspira, olha para a mão esquerda. Exala de novo, olha para o fundo do tapetinho. Inspira, o olhar à frente, giro do quadril. Leva a mão direita ao lado do pé direito, tirou o joelho esquerdo do chão. Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Olhar em direção aos pés. As mãos empurrando o quadril para cima e para o alto. Respiração profunda. Os ombros giram para fora. Observa, mais uma vez, a sensação desse cachorro olhando para baixo. Unindo os pés lá atrás, numa inspiração, eleva a perna direita para cima e para o alto. Estende o joelho, aponta o pé em direção ao alto, inspira fundo. E numa exalação, dobrando o joelho, olhando em direção às mãos, traga o pé direito entre as suas mãos. Pousa o pé esquerdo lá atrás, o joelho esquerdo lá atrás. Na inspiração, eleva as mãos para cima e para o alto. Exala, Ardha Hanuman. Com a ajuda das mãos no chão ou não, estende o joelho direito, solta as mãos lá para trás, exala, inspira de volta para o corredor baixo, as mãos para cima e para o alto. Exala, estende o joelho direito, as mãos para trás. Se precisar, mãos no chão. Inspira, subiu as mãos para cima e para o alto. Exala, mais uma vez, estende o joelho direito, solta as mãos lá para trás, olhar em direção aos pés. E aí, numa próxima exalação, procura manter a perna direita estendida, solta as suas mãos do lado do corpo, solta a testa em direção à sua perna direita. Tenta deixar o seu joelho esquerdo embaixo do seu quadril esquerdo. Tenta relaxar o seu tronco em direção à sua perna, respira fundo. E, se possível, encontre o seu Hanuman completo. Seu espacate, solta aos poucos. Se precisar, leva bloquinhos nas suas mãos. Pode levar um bloquinho embaixo do seu quadril. Vamos segurar por pouco tempo aqui. E como estamos trabalhando uma ala vinyasa, procure trazer movimentos. Não precise manter a postura na rigidez, solte. Relaxa a base, relaxa o corpo, relaxa os joelhos. Encontre essa abertura do quadril. E devagarinho, numa exalação, volte a sua perna da frente, volte a sua de trás. De volta para o corredor baixo, numa inspiração, uniu as mãos lá no alto e na exalação, solta as mãos de volta para o chão. Encontre novamente seu cachorro olhando para baixo. Traga seu pé lá para trás. Se precisar, ajuste novamente a sua base do cachorro e numa inspiração, perna esquerda para cima e para o alto, tudo para o outro lado. Inspira fundo, estende o joelho, estica o pé. Olhou em direção às mãos, na exalação, traz o pé entre as mãos. Pousa o joelho direito lá atrás. Pousa o pé. Inspira e exala. Estendeu o joelho esquerdo. Ardha Hanuman. Inspira as mãos para o alto. Exala as mãos para trás. Olhar em direção ao pé. Inspira, subiu as mãos para cima e para o alto. Exala as mãos para trás. Coluna alinhada. Inspira, dobrou o joelho, exala de novo, soltou as mãos lá para trás, o olhar em direção à canela. Respira fundo, segura na postura do meio macaco, relaxa bem o seu tronco. Encontre os espaços dessa postura, a sensação da sua perna esquerda estendida. E se for acessível para você hoje, encontre o seu macaco completo, o seu Hanuman desse lado. Vá soltando essa perna para frente, sua perna direita para trás. Às vezes um lado é diferente do outro, um lado é um pouco mais acessível que o outro. Observe. Só observe. Observe sensações, traga movimento se precisar para ficar confortável. Traga rigidez, mas traga mobilidade junto com as posturas. Escute seu corpo. Numa exalação, relaxe um pouco mais. E devagarinho, voltando. De volta para sua postura do corredor baixo. Inspira as mãos para cima e para o alto. Olha em direção às suas mãos. E exala, solta as mãos do lado do pé. Enquadrou o pé esquerdo lá para trás. De volta para o cachorro olhando para baixo. Respira fundo.
Numa exalação, caminhou com as mãos em direção aos pés lá para o fundo do tapete. Mais um pendurado aqui atrás. Abraça os seus cotovelos opostos, solta o topo da cabeça em direção ao chão. Pode trazer balanço. Encontra onde fica confortável para o seu corpo, para os seus joelhos. Pode desenhar 8, círculos do infinito. Pode permanecer mais parado também na postura. Fique à vontade para encontrar o que funciona para você hoje. Solta os braços. Numa inspiração, olha à frente, abre o peito, alonga a coluna. Na exalação, soltou as mãos em direção aos pés. Inspira, olha à frente, alonga. Exala, solta o corpo em direção às pernas. Na sua próxima inspiração, de novo, caminha lá para uma prancha alta. Encontra a sua postura do Chaturanga. Solta os seus joelhos para o chão. E senta lá na sua postura da criança, Balasana. Testa para o chão. Respira fundo. Encontra o relaxamento nessa postura. Encontra o controle da sua respiração novamente nessa postura. Respira com controle, respira devagar. E numa inspiração, devagarinho, desenrola o seu corpo. Senta sobre os seus calcanhares, passa seus pés para frente e encontra uma borboletinha. Baddha Konasana. Seus pés unidos. Se possível, deixe os pés mais próximos ao seu quadril, coluna alinhada, desde lá da base até o topo da cabeça. Respira fundo, relaxa seus ombros, tenta manter esse alinhamento. Talvez traga um pouco de movimento para ajuste. E aí, então, leve sua mão direita lá em direção ao seu corpo. Exala, inspira, leva sua mão esquerda lá por cima da cabeça. E aí, vamos trabalhar pulsando aqui. Exalando, dobra um pouquinho o seu cotovelo direito. Inspira, estica o cotovelo direito. Exala fundo, braço esquerdo pro lateral, dobra o cotovelo direito. Inspira, voltou. De novo. Exala, sente a costela esquerda. Inspira, estica o cotovelo direito. E exala fundo. Respira aí um pouquinho. E devagar, voltou. Inspira para o centro, exala a mão esquerda no chão, braço direito por cima da cabeça, por cima da orelha. Devagarinho, dobra o joelho esquerdo, inspira, estende o joelho esquerdo. Exala a mão direita, vem vindo, dobra o cotovelo esquerdo, inspira, subiu. Exala, dobra o cotovelo esquerdo. E mais uma vez, subiu na exalação, dobrou o cotovelo esquerdo, segura lá na postura. Olha por debaixo da axila, respira bem fundo. E devagar, inspirou, voltou. Novamente na sua borboletinha. E aí, estendendo a perna direita para a lateral. Abre bem a sua perna direita para o lado, deixa o seu joelho esquerdo dobrado. Procure deixar o seu quadril no chão, inspira, alonga a coluna, exala, solta o corpo em direção ao chão. Poucas respirações aqui, mas sempre tentando manter o quadril no chão e a coluna o mais alinhada possível. Tente arredondar pouco a coluna. Inspira, exala, solta o seu corpo em direção ao chão. Na sua próxima inspiração, com a ajuda das mãos, retorna o tronco, senta lá atrás, leva a mão esquerda para o chão, tenta tirar seu quadril no chão. Inspira, leva a mão direita para o alto, tira seu quadril do chão, empurra o pé direito lá para o chão, empurra o joelho esquerdo para o chão. E na exalação devagar, retornou o seu quadril de volta. Gira o seu tronco em direção à perna direita estendida, inspira, alonga a coluna, exala, solta as mãos por fora do seu pé. Tenta soltar as mãos por fora da sua perna direita, solta o tronco lá para trás, lá para a lateral direita. Sente a costela esquerda aqui, sente o ombro esquerdo, respira fundo. Na sua inspiração já volta. Voltou devagarinho, trocou o lado. Vamos dobrar esse joelho direito. Volta para sua borboletinha. Primeiro neutraliza aqui, respira fundo. Vamos fluir a coluna aqui um pouquinho. Inspira, abre o peito, olha a frente, tentando manter a coluna alinhada. Exala, solta o tronco aí em direção aos pés. Vai no seu tempo.
tentando manter a coluna sempre alinhada. Vai até onde não arredonda, inspira, sobe. Coluna alinhada. E na sua exalação desceu. Respirando tranquilamente, profundamente. Exalou, soltou mais uma vez. Inspirando, voltou. E aí sim, estendeu a perna esquerda para a lateral, pé direito por dentro. De novo, na inspiração, as mãos sobem para o alto, o quadril continua no chão. Na exalação, solta o corpo em direção ao chão. Deixa o seu quadril em contato com o chão, solta bem o seu corpo, solta a sua cabeça. Tenta relaxar o tronco em direção ao chão, mantendo a coluna alinhada. Mais uma exalação profunda e na sua inspiração, sem pressa, devagarinho com a ajuda das mãos, retorna, encontrando novamente a sua coluna ereta. Mão direita lá para trás, vamos fazer aquela elevação de quadril, ó, pé esquerdo pro chão. Inspira, subiu, empurra o joelho direito, empurra o pé esquerdo pro chão. Abre o peito e na exalação, gentilmente voltou o quadril de volta para o chão. Já gira o seu tronco aqui em direção à perna esquerda. Tenta deixar as mãos por fora da sua perna esquerda. Inspira fundo, exala, solta o seu corpo em direção à sua perna. Pega por fora do seu pé se der. Sente agora o outro lado aí da sua costela. Fazer o alongamento, a soltura, respira. E aí, devagar, sem pressa, na sua inspiração, voltou. Voltou as pernas para frente, vamos fazer aqui uma postura do Purvottanasana. Mas antes, vamos fazer aqui ela um pouco mais fácil. Vamos dobrar os joelhos, fazendo uma postura da mesa. As mãos embaixo dos ombros, os dedos apontados em direção à frente do tapete. Na inspiração, cresce o seu quadril pro alto. Contrai bumbum. Tenta deixar a sua cabeça alinhada com o restante do seu corpo. Joelhos em direção ao outro. Respira fundo, força no abdômen. Se precisar descer, desce. Desce com controle. Respira. E devagar na exalação, voltou o quadril pro chão. Se precisar fazer essa postura de novo, faça. Se ela foi leve, se ela estiver fácil, Purvottanasana. Uniu os seus pés, esticando as suas pernas, estica os joelhos. Na inspiração, subiu o seu quadril para cima e para o alto, uma prancha invertida. Respira fundo. Respira com controle. Força nos braços. Mantenha o seu queixo alinhado com o seu corpo. Inspira fundo, exala, queixo no peito e devagar voltou o quadril para o chão. Paschimottanasana, uma pinça. Uniu seus pés na sua inspiração, suas mãos lá para o alto, olhe em direção às mãos, coluna alinhada para na exalação soltar suas mãos em direção aos pés. Solte suas mãos até onde a sua coluna permanece alinhada e exala, solta o corpo em direção às coxas. Respirações profundas aí, inspira, cresce e exala, solta o peito em direção às suas coxas. Se possível, mantendo o olhar lá em direção aos seus pés. Inspira. Exala, solta. Na sua próxima inspiração, voltou o corpo, voltou o tronco. Vamos novamente passar os pés para trás. Postura aqui de 4 apoios e um cachorro olhando para baixo. Respira fundo. Olha em direção aos pés. Vamos fazer mais um flow aqui. Olhando em direção às mãos, caminha ou salta à frente. Inspira, olha à frente, abre o peito, alonga a coluna. Exala, solta a cabeça em direção às pernas. Inspirando, a gente vai fazer um Ardha Chandra Flow. Leva a mão direita lá para a lateral direita. E aí subiu
o seu braço esquerdo, a sua perna esquerda. Exalando, dobrou o joelho esquerdo, dobrou a mão esquerda, pousou lá na diagonal esquerda do seu tapetinho. Inspira o lado direito, pulsou com o joelho esquerdo, estendeu a perna direita, estendeu o braço direito. Devagarinho pousou. Lado esquerdo. Inspira, circula esse lado esquerdo, abre ele, Ardha Chandrasana, e exalando já pousa de novo. E aí agora segurando para esse lado, ó, inspirou, base esquerda no chão, subiu a perna direita, subiu o braço direito, se der, olha para a mão direita, inspira fundo, encontra seu equilíbrio, se der, dobrou o joelho, pegou o pé direito lá atrás. Olha sobre o seu ombro direito ou pode olhar para o chão, respira fundo e devagar, com controle, soltou esse pé lá atrás, soltou a mão de volta para o chão, olha em direção às suas mãos, inspira, olha à frente. Dobra o joelho esquerdo da base, pousou o seu pé direito lá atrás. Lagarto torcido. Leva sua mão esquerda lá na diagonal, olhando em direção ao seu pé direito. Respira fundo, pode levar a mão no joelho, empurrar esse joelho esquerdo para trás. Ajusta o que precisa ajustar para o quadril e para o chão, fazer essa lateralização do corpo aí. A lateral direita do corpo está no chão. E aí, devagarinho, voltou para o centro do tapetinho, ajusta sua base para encontrar novamente um Chandraland. Dorso do pé direito lá atrás no chão, tirou o joelho lá atrás do chão, inspira, subiu lá para o Chandraland. Exala, abre os braços, olha lá para o céu. Inspira, une as mãos lá para cima novamente, uniu as mãos lá no alto, mais uma, exala, abre o peito. Inspira as mãos para o céu, exalou as mãos para o chão. Soltou o quadril lá para trás, por dentro aí do seu pé direito. Se possível, calcanhar direito por fora do bumbum direito. Inspira, leva suas mãos lá para o alto, olha para os seus polegares, exala, solta o seu corpo em direção a essa perna esquerda estendida. Pode sentar aqui num bloquinho. Pode sentar sobre o seu pé se for confortável. É pouco tempo. Inspira, já volta o tronco. Vamos torcer aqui. Dobrou seu joelho esquerdo. Leva sua mão esquerda lá para trás, usa o seu cotovelo direito de alavanca. Encaixe o seu cotovelo direito por fora do seu joelho esquerdo, inspira, abre o peito, alonga a coluna, exala, torceu. Olha lá para trás, respira fundo, inspira. E na exalação, voltou o tronco. Volta a mão direita lá pro chão, lá por trás do pé direito, inspira, o braço circula por cima, abre o peito. Um meio camelo aqui. E devagarinho voltou, 4 apoios. Virou os pés lá atrás, tirou os joelhos do chão, cachorro olhando para baixo. Respira fundo. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. É intenso, mas é rápido. Observa a sua respiração. Controle da sua respiração. Caminha ou salta à frente, inspira, olha à frente, abre o peito, alonga a coluna, exala, soltou a cabeça em direção às pernas. Vamos fazer o Chandra Flow para esse lado. Mão esquerda na diagonal do tapetinho, inspira, circula o lado direito, estica o joelho direito, braço direito. Devagarinho pousou, mão direita no chão. Inspira, circula o lado esquerdo. Devagarinho pousou o lado esquerdo no chão. Inspira, circula o lado direito. Pousou a mão direita de novo na diagonal. Agora, segura o lado esquerdo. Inspira, perna esquerda para cima, braço direito pro alto. Ardha Chandrasana, postura da meia-lua. Se der, dobra o seu joelho esquerdo, pega o seu tornozelo esquerdo lá atrás. Pode olhar por cima do seu ombro esquerdo se for possível. Se não, não precisa pegar o pé, não precisa olhar para cima. Olha em direção à sua mão direita, devagar, solta seu pé lá atrás no chão, solta sua mão esquerda no chão. Inspira, estica essa perna esquerda para cima e pro alto, exala, pousa ela devagarinho lá no fundo do tapetinho, lagarto torcido. Mão esquerda fica no chão, mão direita lá no joelho direito ou lá na diagonal, para trás do tapetinho, paralelo à sua perna esquerda. Respira fundo. Exala devagarinho, voltou. Lá pro Chandraland, ó, dorso do pé esquerdo lá atrás no chão, tirou o joelho esquerdo do chão. Inspirou, subiu os braços para cima e para o alto. Inspira fundo, exala, abre os braços, olha lá em direção ao céu.
Isso, joelho estendido. Inspira, se precisar, joelho no chão. Exala, abre os braços. Inspira, os braços sobem. Exala, as mãos lá pro chão. Isso. Joelho pro chão. Encontra novamente o seu quadril lá em direção ao fundo do tapetinho. Se possível, sentando por dentro do pé esquerdo. Perna direita estendida, inspira, as mãos sobem lá pra cima e pro alto. Exala, soltou as mãos em direção ao pé direito. De novo aqui, pode alguma coisa embaixo do quadril para apoiar o quadril. Respira fundo. Inspira, solta. E na sua próxima inspiração, devagar, retornou o tronco. Vamos torcer? Dobrou o joelho direito, mão direita lá para trás, cotovelo esquerdo é uma alavanca. Inspira, cresce, alonga a coluna e na sua exalação, olha lá em direção ao seu ombro direito, lá para o fundo do tapete. Inspira, cresce, alonga, abre e exala, torce. Devagar, sem pressa. Primeiro volta o seu olhar, depois volta o seu corpo. E nós vamos encontrar aqui a postura tirando o quadril do chão. A mão esquerda vai lá por fora e na inspiração tirou o quadril. Abre o peito, alonga a coluna, respira fundo e exala. O quadril voltou pro chão. Perfeito. Voltou aí para 4 apoios. Pontinha do pé lá atrás no chão, tirou os joelhos do chão. Cachorro olhando para baixo. Vou olhar em direção aos pés. E aqui vamos fazer uma ondulação de coluna. Você vai levar seu queixo em direção ao peito, arredondar a coluna, levar o quadril em direção ao chão, levar o corpo lá para uma prancha alta. Exalando, dobrou os joelhos, quadril lá em direção ao cachorro olhando para baixo. Inspira queixo no peito, vem ondulando algumas vezes na sua respiração. No seu tempo, exala, dobra os joelhos, leva o olhar em direção aos pés. Inspira, vem, queixo no peito. Exala, o olhar em direção aos pés. Poucas ondulações, soltou já os joelhos no chão na sua próxima inspiração. E senta lá sobre os seus calcanhares. Levou as suas mãos lá para trás do tapetinho. Vamos fazer aqui uma leve abertura de peito. Solta as suas mãos para trás. E a sua cabeça lá para trás também. Respira fundo aqui um pouquinho. Inspira fundo. E na exalação, queixo no peito. Volta novamente a sentar sobre os calcanhares. Palmas das mãos lá pra frente. Balasana. Solta a testa pro chão. E aqui nós vamos fazer um Ustrasana Flow. Então, nós vamos trazer um pouquinho de movimento para essa criança até um Ustrasana. Você vai devagar começar a levar a sua mão direita lá em direção ao seu pé direito. E aí tirar o seu quadril dos calcanhares, levar a mão esquerda por cima da cabeça e inspirar, abrir o peito. E segue para o outro lado. Vai arredondando o corpo, soltando a mão lá pela frente. Inspira, tira o seu quadril dos calcanhares. Exala, volta o seu quadril para os calcanhares. Sem pressa, vai no seu tempo. Não precisa deixar a mão perto do pé. Não precisa tirar todo o quadril aí em direção à frente do tapete. Vai no seu limite confortável, inspira, abre pro meio camelo, exala, volta. Se sentir de fazer um camelo completo, levar a mão lá em direção ao outro pé leve. E aí, quando precisar voltar, volta pelo mesmo lado. Ou se precisar continuar só ondulando, fazendo meio camelo, faça. E aí, abre, inspira. Exala, volta no seu tempo. E aí, devagar, soltou o seu corpo novamente. Aí, com o quadril pro chão, passando os pés para frente, sentando com os glúteos no chão. Vamos fazer aqui
um limpador de para-brisas. Você vai soltar o seu quadril aí pro meio do tapetinho, vai soltar suas mãos lá atrás do seu corpo, os pés na linha do seu tapetinho. E deixa os joelhos caírem para um lado e depois caírem para o outro lado. Isso. E caírem lá para um lado e depois lá para o outro lado. Gentilmente, sem pressa. Encontra novamente seus joelhos apontados para o alto, as mãos do lado do corpo, arredonda sua coluna, inspira e exala devagarinho, vai soltando o corpo lá em direção ao chão. Respira fundo aqui uma vez. Sente sua coluna entrar em contato com o chão nesse primeiro momento. Pode massagear um pouquinho a sua lombar no chão, seus ombros. Pode trazer um leve balanço ou permanecer um pouco mais estático na postura. Devagarinho. Vai parando esse movimento. Pegue o seu impulso e encontre uma postura da vela. Charvangasana. O equilíbrio sobre os ombros. Então você vai dobrar os joelhos e vai esticar as pernas lá pro alto, estendendo os joelhos, tentando deixar o quadril sobre os ombros, os pés sobre o quadril. Se não conseguir tirar o quadril do chão hoje, não precisa, só eleva suas pernas pro alto. Deixa o seu quadril no chão e só leva essas pernas para cima. Se conseguir, inspira fundo aí e exala, solta os seus pés lá para um halasana, na postura do arado. Os pés lá para trás dos tapetinhos. Pode entrelaçar suas mãos, pode deixar suas mãos no quadril. Encontre o que vai funcionar para você. E aí, se possível, devagarinho, abra seus braços, abra suas pernas e tente levar os dedos das mãos lá nos seus dedos dos pés. Pode dobrar os joelhos se precisar. Exala, inspira fundo, tenta sentar sobre o seu cóccix. Tenta rolar a coluna, abrir o peito e olhar aí em direção ao céu. Pernas abertas, tenta se equilibrar sobre o bumbum, sobre o seu cóccix, respira fundo. Pode deixar os joelhos dobrados. Pode tentar subir mais de uma vez se precisar. Inspira fundo. E devagar nós vamos voltar lá para trás. Então, arredonda sua coluna, exala, soltou. As pernas novamente lá para trás da cabeça. Pode manter aí com os joelhos mais relaxados. Se quiser, pode trazer um Karna Pindasana, dobrar os joelhos. Trazer os joelhos pela lateral das orelhas. É só mais uma respiração ou outra aqui. Inspira fundo, encontra o que vai funcionar para você. E na exalação, devagar, soltou a sua coluna de volta para o chão, as suas pernas para o chão. Encontrando a sua postura final, o Shavasana, relaxamento, a postura do cadáver. Solta suas mãos do lado do corpo. Feche seus olhos. Faça algumas respirações conscientes. Observe aos poucos o seu corpo relaxar em direção ao chão. E permaneça aqui em silêncio, apenas observando as sensações e toda essa movimentação interna do seu corpo, procurando deixar a mente presente. A mente completamente no agora. Nessa conexão entre corpo, mente e espírito. Assim que encerrar o nosso Shavasana, você vai escutar um sino. E aí, devagarinho, depois desse sino, volte aos seus movimentos e tenha um ótimo dia. Namastê.